Oi, pessoas. Professor Kleber de novo. E aqui a gente está concluindo o nosso bate-papo da biologia geral dos anfíbios, né? Então, o seguinte, né? A gente bateu um papo em relação às peculiaridades do sistema esquelético deles e algumas características que estão relacionadas lá com a forma da locomoção e etc. Então, depois na aula 3 lá vocês dão uma olhada, quem quiser revisar aquilo lá, é só dar uma olhadinha lá naquela aula, beleza? Então é o seguinte, esses animais, eles vão apresentar uma série de características, é claro que usando os anuros como referência, né? Tudo que a gente está dizendo e está discutindo aqui para anuros vale quase que na totalidade das características para os urodelos e também para os caudados, para os ápodos. Os ápodos menos, né? Existem espécies que não se conhecem muito bem nem a própria ecologia deles e parcialmente a biologia geral deles. Mas assim, para urodelos, as salamandras é quase como se fossem os sapinhos, as pererecas com cauda, né? Então a estrutura fisiológica deles é mais ou menos semelhante, né? A gente vai observar que esses animais, assim como toda a estrutura básica de vertebrados que você já vem discutindo desde que você estudou peixes, esses animais eles vão apresentar um sistema digestório completo, né? É lógico que são animais deuterostômios típicos, né? E vão apresentar a boca numa das extremidades e na outra extremidade, peculiarmente, a presença da cloaca, né? Então, na verdade, esses animais eles são cloacais. Então, a estrutura que a gente vai ver na parte posterior do corpo é somente um único orifício. Esse único orifício é o orifício cloacal. Significa, na prática, então, que tanto o sistema digestório, né, desemboca o resíduo da digestão, quanto o sistema excretor vai desembocar o resíduo da excreção e tanto o sistema reprodutor, né, ele vai também desembocar os seus produtos na mesma abertura, que é a abertura cloacal. Por isso que ela serve à liberação de resíduos tanto do sistema digestório quanto do sistema urogenital, certo? Por isso que ela é uma abertura tanto digestiva quanto uma abertura também urogenital, porque ela também serve ao sistema reprodutor e ao sistema excretor, certo? A gente comenta depois um pouquinho disso aí. Então, a abertura cloacal nas extremidades e a abertura da boca na outra extremidade, né? Esses animais têm todos os anexos do sistema digestório, né? Então, todas as estruturas digestórias que permitem a fisiologia digestiva, e principalmente para animais que são carnívoros, né? Então, eles têm vão apresentar um misôfago, vão apresentar bem desenvolvida a estrutura do estômago, né? Um estômago razoavelmente bem desenvolvido. Eles vão apresentar um fígado, né, bem desenvolvido, possibilitando que a produção das enzimas e da estrutura gástrica necessária para a digestão, inclusive, de outros animais. Que outros animais? Principalmente insetos, né? Então, esses animais são caracterizados como carnívoros. Agora, são carnívoros basicamente insetívoros, né? O sistema digestório dotado de vesícula biliar, de pâncreas, né? Eles têm um intestino bem desenvolvido que desemboca na estrutura cloacal. Então, a estrutura digestória deles é bastante semelhante àquela que a gente vai encontrar em qualquer outro grupo de animal vertebrado, né? E bastante semelhante também é de mamíferos, né? Então a gente vai ver que a estrutura deles é uma estrutura fisiológica bem parecida com a que a gente vai ver desde a origem da estrutura geral dos peixes, e ela vai derivar nos grupos de vertebrados com algumas variações, né? A gente vai ver que aqui, em relação aos peixes, eles têm algumas variações no sistema, por exemplo, circulatório, por causa do coraçãozinho ser um coração de 3 câmaras, mas tirando isso, eles têm um metabolismo baixo, né, bastante semelhante ao de peixe, mas a digestão deles é suficientemente capaz de produzir para eles energia para eles manterem o rol muito simples de comportamentos que eles têm, né? Basicamente, esses animais passam a maior parte do tempo do ano
das estações do ano parados ou estáticos, né? Ou perambulando pouco, gastando pouca energia, né? Lembre-se que eles são ectotérmicos, então quem controla o padrão fisiológico deles principalmente é o ambiente. Por isso que a maior parte da distribuição das espécies, principalmente os ilídeos, né, e a anfibiofauna mais bem representada não é por acaso que é na região intertropical. É porque sempre você tem muita água, sempre você tem muito calor, né, muita temperatura mantendo o funcionamento deles. Agora, mesmo na região intertropical, você tem períodos que você tem menos calor, menos disponibilidade de comida, você tem fases em que você tem menos insetos para comer, e acaba que esses animais eles têm eles ficam menos ativos, né? Então, por exemplo, quando vai chegando períodos próximos do inverno, né, que saem do período de acasalamento, a gente quase não ouve, né? Eventualmente você pode ouvir uma espécie ou outra que meio que ela está desincronizada, né? Às vezes você tem indivíduos dentro de uma espécie que eles, por questões genéticas, eles nascem com uma desincronia ou uma dificuldade de associar a ativação com o ambiente, ou você tem espécies que ao longo do tempo foram selecionadas meio tardias, né? Ou espécies precoces que começam a coachar ou amadurecer antes da época. Mas assim, em média, eles seguem mais ou menos os padrões que o ambiente determina pela temperatura do ambiente, pelo clima e pela disponibilidade de comida, né? E esses animais se alimentam basicamente de quê? Basicamente de insetos, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm uma anatomia bucal que permite que eles engulam presas inteiras, né? Então a gente estava discutindo lá na estrutura do esqueleto que esses bichos eles têm uma estrutura, né, do crânio que quando eles estão na fase de girino, eles têm uma boquinha bem pequena que ela é chamada boca de girino, né? E ela tem dentes que são dentes funcionais. Parece um pouco com a rádula dos moluscos. Aí depois, quando eles passam pela metamorfose, a boca do girino ela aumenta, eles perdem os dentes. E algumas espécies, ou a maioria delas, apresentam na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, né, uma fileira de pequenos dentes, né, que são dentes vestigiais, né. Então a gente vai ver, se a gente pegar um bicho desse vivo, ou numa aula prática, né, passar o dedo assim, nas margens da maxila, é possível sentir, não em todos os indivíduos, né, os indivíduos mais velhos, né, que já são mais maduros, podem apresentar pequenos dentes vestigiais, né. Esses pequenos dentes vestigiais, na verdade, são vestígios do próprio desenvolvimento dos peixes, né. Então, mas eles não vão apresentar uma dentição ativa, né, que permita morder ou mastigar. Esses dentes vestigiais, na melhor das hipóteses, auxiliam a segurar a presa dentro da boca, né. Alguns indivíduos, né, em algumas espécies, podem apresentar pequenos vestígios de dentes na região superior do palato, aqui, ó, que serão chamados de dentes vomerianos. Por causa do seu desenvolvimento a partir do vômer, né? Da ossificação do vômer. É um vestígio, um resquício que a gente encontra também em grupos de peixes primitivos, né? E alguns podem apresentar, mas também não são funcionais no sentido de mastigação. Auxiliam a segurar a presa dentro da boca quando ela está sendo deglutida, né? Então eles têm uma boca bem grande, né? Você vê que a boca deles representa a maior parte do crânio deles, e é graças a essa boca bem grande que eles conseguem engolir uma presa inteira. Como é que eles conseguem fazer isso? Eles fazem isso pela deglutição através da língua, que diferentemente da nossa língua, por exemplo, ou de vertebrados como mamíferos, a sua língua, se você pensar nela, a parte que você vê da língua quando você põe ela para fora, ela é só um pedaço da sua língua. A nossa língua é bem maior do que aquilo que a gente vê. E a inserção da sua língua, na verdade, ela está lá na glote, ela ocorre lá atrás. Então, a língua está inserida em uma região lá atrás. E lá de trás ela sai e aí ela vem parar aqui. Essa seria a língua esperada para um animal vertebrado, né? Por exemplo, um mamífero. Agora, os anfíbios, eles têm uma variação. A inserção da língua deles, na verdade, é na região anterior da maxila inferior. O que significa que quando eles distendem a língua, essa língua consegue se distender para fora da boca numa proporção maior do que de outros animais. Na verdade, a língua deles pode se estender
às vezes, o dobro do tamanho do animal, né? Por isso que eles conseguem capturar insetos, inclusive em movimento, voando, né? A gente vai ver que na ponta dessa língua existem pequenas glândulas que produzem uma substância mucosa que é pegajosa. E graças a essa substância, na hora que eles protraem a língua, então a gente diz que eles apresentam uma língua protrátil. Protrair significa o oposto de contrair, né? Então a língua deles é contrátil, a nossa língua, por exemplo, é contrátil e protrátil. A língua deles também é protrátil. E ao ser protraída, eles conseguem capturar os insetos, né? E conseguem engolir os insetos inteiros, né? E é interessante que o sistema nervoso desses animais está representado por um sistema nervoso bastante rudimentar, entretanto já característicos de animais vertebrados, né? O cérebro deles, eles têm um cérebro muito semelhante ao cérebro dos peixes, né? Então o cérebro dos anfíbios, né? Deixa eu mudar a cor aqui. O cérebro do anfíbio é um cérebro bastante pequeno, semelhante ao cérebro de peixe, né? A gente vai ver que as grandes apomorfias, né, que permitiram variações no comportamento dos vertebrados terrestres ocorreu principalmente a partir dos grupos que derivaram com os répteis, né, com os amnióticos. Mas o cérebro deles é um cérebro diminuto, né, que está ligado a um sistema nervoso segmentado também, né, e que, muito semelhantemente ao dos peixes, é um cérebro que não confere a esses animais uma capacidade de processamento alta a ponto deles produzirem um comportamento muito complicado. Basicamente, a estrutura deles favorece encontrar alimento, reconhecer as condições do ambiente, né? Reconhecer os oponentes, né? Durante a competição para o acasalamento, fazer um pouco de defesa do território. Mas, basicamente, ela reage principalmente, o sistema nervoso deles está predisposto, obviamente, ao controle, além do controle automático das funções fisiológicas, a algumas capacidades de percepção de estímulos externos, né? A gente vai ver que eles recebem e reagem a vários estímulos, né? Eles são animais que apresentam um par de olhos, né? Esses olhos, eles são olhos compostos, né? Não significa que esses olhos eles vão conseguir enxergar imagens semelhantes a qualquer outro grupo de vertebrado. É provável que muitas espécies de anfíbios não enxerguem cor e muito provavelmente enxergam variação de branco e preto, cinza, né? E talvez algumas espécies é provável que percebam variação de ultravioleta e percebam variações, por exemplo, de baixa frequência, né, o que favorece enxergar ou visualizar imagens, né, mesmo que distorcidas durante a noite. Mas eles têm um par de olhos, que via de regra não é protegido por uma pálpebra propriamente dita. O que pode ocorrer em algumas espécies é a presença de uma estrutura, né, que é uma estrutura de proteção, né, do olho. Essa estrutura de proteção do olho, ela é uma membrana que protege o olho do anfíbio, né, e que auxilia também na hora da deglutição. Por mais estranho que possa parecer, quando esses animais vão deglutir, eles rebaixam o globo ocular, né? E o rebaixamento do globo ocular empurra o palato para baixo. E ao empurrar o palato, eles auxiliam na deglutição. Então essa estrutura, essa membrana, né, ocular, né, essa membrana que fica bastante visível, né, por cima do olho deles aqui, ela não é necessariamente uma pálpebra, ela é uma membrana, né, ligada a pequenos músculos, que permite inclusive o rebaixamento do globo ocular quando esses animais vão fazer a deglutição, né? E também para auxiliar também na lubrificação do globo ocular, né? Então, um dos grandes problemas desses animais, que são descendentes de animais aquáticos, é que a saída da água para a terra, ou seja, a seleção fora da água, acaba gerando um problema, que é a questão do ressecamento do globo ocular, né?
animais como nós, né, temos apomorfias derivadas, tais como glândulas e pálpebras, que permitem a lubrificação constante do olho. Os anfíbios não, né? Algumas espécies de anfíbios conseguem lubrificar o olho fazendo rebaixamento do globo ocular, passando a pata pelo corpo e lubrificando o olho através com as próprias patas, né, com o próprio muco produzido no corpo. Alguns com a língua, né, lambem o globo ocular, e algumas espécies vão produzir uma estrutura que, na verdade, ela é um vestígio, né, deixado muito provavelmente pela base evolutiva dos sarcopterídeos, que é a presença de uma membrana, que essa membrana, ela via de regra, é uma membrana translúcida, e essa membrana translúcida, ela é uma membrana que ela pode se movimentar como uma pálpebra invertida, né? E ela, via de regra, ela é translúcida. Essa membrana, ao se movimentar, ela pode produzir a lubrificação do olho, né? Essa membrana que vai apresentar, que vai ocorrer nessa região aqui, né? Em algumas espécies é possível a gente detectar o movimento dela, não quer dizer que todas vão apresentar, ela vai se chamar membrana. Opa, peraí, deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil de ver. Ela vai se chamar de membrana nictitante. Nictitante. A membrana nictitante, ela é uma membrana que vai auxiliar na lubrificação, né? Então, em algumas espécies, né, na aula prática, quando a gente for visualizar alguns bichos na prática, né, talvez seja possível a gente encontrar algum espécime que dê para a gente ver essa membrana, tá? Então a gente vai ver que os olhos, então eles têm uma visão desenvolvida e que, apesar dela ter limitações, ela é uma visão que permite esses animais encontrar a comida, né, e reagir, por exemplo, a presas que estão em movimento, né? Então é por isso que, em geral, eles são atraídos principalmente por insetos e pelo movimento dos insetos. Então, apesar do cérebro ser um cérebro rudimentar, eles têm capacidade de visualização dos insetos, o que favorece eles conseguirem pegar os insetos em movimento, tá? Agora, não quer dizer que a alimentação deles é exclusivamente restrita a insetos. A gente vai ver que um dos problemas que existia na ranicultura, na criação de rãs para consumo, né, era a restrição ligada ao tipo de alimento que era dado a eles, né? Até mais ou menos na década de 90, para criar rãs, você tinha que criar besorros para dar para esses bichos. E eles tinham que ser enganados, né? Por exemplo, se você colocasse o pessoal tentava usar rações em pequenas cápsulazinhas da cor do inseto, e tentavam colocar debaixo de tablados onde você colocava um motor velho, de algum motor assim adaptado, para vibrar. Aí quando vibrava o tablado, os bichinhos iam lá e comiam. Mas se não tivesse artificialmente uma forma de gerar o movimento, eles não comiam. E aí o cara tinha que criar, ter uma criação ou comprar, pagando muito caro, a alimentação deles através de insetos vivos, né? E isso ficava muito caro, acabou tornando inviável a criação de rãs, por isso que durante um tempo parou. Aí parece que da década de 90 para cá, o manejo de rãs passou a produzir uma outra coisa. A produção passou a ser parecida com a de peixe. Eles adaptaram rações para peixe às fases iniciais do desenvolvimento das rãs. E aí conseguiram manter, aparentemente, um desenvolvimento razoável, né? Hoje o pessoal tem voltado a produzir rã de novo, e agora com outra metodologia, que parece que torna mais barato, né, produzir rã. Então eles podem comer ração também, principalmente enquanto eles estão na fase, né, aquática, principalmente as rãs, né?
porque para comer são criadas somente rãs. Os sapos, via de regra, não são comestíveis, né? Não para produção em larga escala, né? A gente vai ver que a principal espécie criada para a ranicultura é exatamente essa espécie aqui, ó. Se chama Rana catesbiana, é a chamada rã touro, né? A rã touro ela é exótica aqui, ela foi introduzida aqui, né? A rã touro é essa rã que você está vendo aqui, ó, né? Só um segundo aqui, é essa aqui, tá? É a Rana catesbiana, e essa rã ela é chamada rã touro porque ela é grande, né? Talvez seja a segunda espécie maior, né? Aquela espécie africana que eu mostrei naquela outra aula, a Rangolias é maior do que a rã touro, mas a rã touro atinge mais de 30, quase 40 centímetros de comprimento, né? E dá uma quantidade grande de carne, né? Principalmente na região do gastrocnêmio e da coxa, né? E é a espécie que foi introduzida para manejo. Veio da Europa, né, dos Estados Unidos, trazido para cá, e na América do Sul tem gente que cria, né, para vender como carne exótica. Então é um grupo que só um segundo, aqui, ó. Então, essas rãs hoje são criadas inclusive com ração. Mas via de regra, esses bichos vão se alimentar basicamente de quê? De insetos mesmo, tá? Agora não quer dizer que eles só comem inseto também, né? Eles são carnívoros eminentemente, que é claro que como a variabilidade de espécie é muito grande, deveria existir na natureza alguma espécie que consegue comer, inclusive outras presas, né? E existe sim. Existem espécies que conseguem predar animais, inclusive de porte razoavelmente grande. Existe uma espécie, né, que é bem grande, que é esse Ceratophrys. O gênero Ceratophrys, ele é representado por uma espécie que nós chamamos de rã de chifre, ou sapo de chifre. As pessoas normalmente chamam de sapo de chifre. O sapo de chifre, que é essa espécie aqui, ó, né? Ele é chamado assim por causa dessas proeminências que eles têm aqui sobre os olhos, né? Então as pessoas enxergam isso aí e dão essa denominação. São animais que podem chegar a mais de 30 centímetros de diâmetro, né? Então são maiores que o sapo-boi, e em alguns lugares eles são criados, inclusive, como animal de estimação. No hemisfério norte é muito comum os ceratófilos serem comercializados em pet shop, né? Nós temos aqui na região centro-oeste, né, no Cerrado, um gênero chamado Proceratophres, que também é semelhante a esse, só que ele é pequeno, né? Mas também tem essas estruturas, por isso que a gente chama de sapinho de chifre de cerrado. Só que na verdade não é sapo, né? Esses bichos não têm defesa química, eles são rãs. Então são grandes rãs e que têm uma peculiaridade. Enquanto as rãs, de maneira geral, são insetívoras, o Ceratophrys ele tem uma característica. Na região aqui da maxila deles, internamente, eles têm uma estrutura, um par de estruturas que permitem pegar e segurar bem uma presa, né? Dessa forma, eles acabaram produzindo, né, sendo selecionados com um hábito alimentar interessante, que eles são predadores oportunistas. Eles, via de regra, eles fazem buracos no solo, né, onde eles estão, geralmente em ambiente lamacento, tá, dentro da mata. Então eles fazem um buraquinho no chão, né, assim, se ajeitam no solo de maneira meio escondida e ficam parados, né? Como a coloração deles é meio camuflada, eles meio que desaparecem no solo amarronzado, e aí um outro animal, quando chega perto, não vê, e aí ele pode oportunisticamente capturar animais, inclusive maiores. Por isso que é possível a gente ouvir falar de predação de anfíbios a animais vertebrados, inclusive anfíbios que comem outros anfíbios, que comem não só insetos, mas anelídeos, que comem lesmas, que se alimentam inclusive de vertebrados mamíferos, tais como pequenos roedores, preás, porquinho da Índia e até ratos. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é que a gente tem que desmistificar essa ideia de que os anfíbios só são um tipo que você viu. Lembre-se, tem quase 6.000 espécies, ou mais de 6.000 espécies descritas, né? Então, um dos exemplos de variação na forma de comer na carnivoria é do próprio sapo de chifre.
que é o Ceratópheles, né? No caso que eu vou te mostrar, é a espécie Ceratópheles cranvelli, que é muito comum nos Estados Unidos. Então você vê que eles ficam lá, né? Nesse caso aí é óbvio que é um caso de o animal ele está sendo alimentado dentro de um aquário, né, ou de um terrário, muito provavelmente alguém que cria, né? Então eles são criados como animais de estimação, né? E aí para dar comida para eles você compra ratos, né, cobaias, e aí eles são alimentados geralmente com cobaias, né? Então, assim como a serpente, esse bicho ele vai engolir a presa inteira, ele mata a presa por asfixia, né? Então você vê que ele está por constrição. Assim como uma serpente se enrola, né? Eles pegam a presa pela boca, né? Aperta, ele está comprimindo o ratinho nesse momento, ele está sendo asfixiado, e aí depois que ele morre asfixiado, que ele para, o Ceratópheles engole ele inteiro, né? Então você está vendo aí que ele vai engolir a presa toda. Agora é claro que essas espécies elas se alimentam assim, poucas vezes, né? São animais ectotérmicos, então quando você alimenta um sapo desse com uma presa grande assim, ele só vai comer agora, às vezes eles vão passar meses sem se alimentar, né? Mas é interessante observar que o trato gestório deles, né, que a fisiologia digestória dele é boa a ponto de permitir que eles possam digerir inclusive outros vertebrados, certo? Então veja, né, é interessante, né? Guarde isso aí, que em geral os anfíbios se alimentam de insetos, mas não quer dizer que só se alimentam de insetos, tá? Eles podem se alimentar também de outros animais. Tá aí a deglutição completa. Depois vocês dão uma olhada aí, voltam o vídeo e assistam, e aí você pausa próximo da parte que ele está terminando de engolir, vocês vão ver a compressão do globo ocular. Observe os olhos dele. Enquanto ele está deglutindo, o olho dele vai se espremendo. É aquilo que eu estava dizendo lá, né, anteriormente, falando da capacidade de deglutição, que a deglutição ela tem uma... A deglutição deles ela auxiliada também pelo globo ocular, tá? Beleza. Agora, voltando aqui ao sistema nervoso, então eles têm uma visão razoavelmente bem desenvolvida. Sim, o suficiente para poder garantir isso aí, que é a capacidade dele de capturar alimento. Agora, eles têm também um olfato desenvolvido, então, além do sentido da visão, eles também têm capacidade olfativa, mas eles não têm uma capacidade olfativa tão desenvolvida quanto a gente vai ver em outros vertebrados, né? Assim como em peixes, eles têm uma capacidade olfativa razoável, a ponto de perceber variações químicas na água, mas não para usar o olfato para encontrar alimento, tá? Então é um vestígio, né, de olfato de peixe. Só que como está fora d'água, então, né, já não há uma adaptação muito boa para o seu funcionamento. Tá, eles têm algum sentido mais importante? Sim, sem sombra de dúvidas. O sentido mais importante que eles vão apresentar é o sentido da audição. Por isso que, basicamente, o comportamento de um anfíbio ele vai ser revelado em grande parte por quem? Pelos seus padrões de produção de som, que nós vamos chamar de padrão de vocalização. Então, os anfíbios eles vão vocalizar de uma maneira muito intensa. E por que eles vocalizam? Não, professor, tem animal que vocaliza porque o predador chega perto, aí ele vocaliza, né? Tem espécies que a gente poderia partir desse pressuposto, mas tem espécies que a vocalização está intimamente ligada a um mecanismo de seleção sexual, que é o caso dos anfíbios, né? Eles vocalizam justamente porque é o mecanismo que eles usam para acasalamento. Então, a estrutura da audição deles é muito desenvolvida. A gente vai ver que é o principal sentido que eles têm. Nos anuros machos, por exemplo, a membrana timpânica deles, eles não têm um ouvido externo, tá? Mas eles têm uma membrana timpânica,
ou uma estrutura que a gente chamaria de tímpano, que ela é tão desenvolvida que nos machos, principalmente, porque nos machos ela tende a ser um pouco maior do que nas fêmeas, eles têm uma membrana timpânica que ela pode ser maior do que o próprio olho, do que o próprio globo ocular. O que, de certa forma, não quer dizer uma correlação, né, verdadeira, mas demonstra que houve um efeito seletivo para a importância da captura sonora, tanto quanto da visão. Ou no caso deles, a gente pode até acreditar que mais do que a própria visão, né? Porque a gente vai ver que eles usam a audição para captura de alimento, eles percebem os sons e a variação de som ao redor deles emitida pelos insetos. Eles conseguem perceber sons emitidos entre eles próprios, por isso que machos, percebendo sons de outros machos, reagem defendendo território, né? E eles utilizam a capacidade auditiva, usada principalmente pelas fêmeas, para perceber os sons produzidos pelos machos no período de acasalamento, que a gente vai falar um pouquinho depois lá na frente. Tá? Então, esses são animais que, se a gente for observar, são peixes fora d'água, até mesmo se a gente olhar um pouco da estrutura do sistema nervoso. Entretanto, com algumas adaptações específicas para o estilo de vida deles, né? Então, por isso que a gente raramente espera comportamentos muito complexos desses animais, né? Você raramente ouviu falar de alguém adestrar uma rã, né? Saiba que, se fosse possível, o pessoal do circo já teria feito isso, né? Assim como não é possível adestrar peixes, pelos motivos que vocês já sabem, a memória dos peixes é muito curta, né? A memória dos anfíbios também é muito curta, de maneira que eles não têm uma memória de longo prazo que pudesse ser associada com um adestramento, com um condicionamento. Então, são animais que, né, estão perambulando pelo ambiente, reagindo a estímulos mais próximos e controlados principalmente pelo clima, né? Mas, né, não deixa de ser interessante para um animal que já está explorando o ambiente fora, né, o ambiente externo. Tudo bem, pessoas? Então, em relação à digestão, guarde isso aí, né? Guarde esse aspecto aí, que é interessante em relação ao sistema digestório e a maneira como eles usam isso, tá? Agora, é claro que, se eles têm uma digestão ativa, né? Uma digestão ativa produz muito lixo, né? Então, eles têm que ter um sistema excretor também bastante ativo. E eles têm. Eles apresentam um par, né, de rins. Esses rins são basicamente rins mesonéfricos, né? Esses rins mesonéfricos, eles estão dispostos principalmente na região posterior do corpo, né? Então, a gente vai ver aqui, né, que eles têm um par, geralmente, de rins, certo? Tanto o macho quanto a fêmea, ligados a uma estrutura de ureter, que está ligada ao reto, podendo ou não apresentar bexiga, né? Esses rins são rins mesonéfricos, né? Eles são uma estrutura intermediária, né? onde a gente apresenta já alguns elementos da estrutura renal, né? Tais como os glomérulos, né? Tais como as cápsulas de Bowman, e em algumas espécies a gente vai ver que eles vão apresentar inclusive uma bexiga, né? A gente vai ver que os rins metanéfricos, né, onde a anatomia associa e aglutina tanto a estrutura do canal do ureter, a estrutura dos glomérulos renais, etc., né, vai ser mais comum em grupos terrestres, tais como os vertebrados amnióticos, ou os vertebrados que têm a estrutura adaptada totalmente fora da água, né? Répteis, aves e mamíferos. Os rins mesonéficos poderão ser encontrados principalmente em animais aquáticos ou de transição, como é o caso dos peixes, né? Algumas espécies de peixe, e anfíbios, né? Os anfíbios em geral vão apresentar esse tipo de estrutura renal aqui. Enquanto que peixes apresentam, em geral, rins, os mais antigos, né, mais primitivos, rins protonéfricos. Essa variação está ligada à forma como essa estrutura está ligada ao sistema circulatório, mas em ambos os casos você tem aí uma captação direta
através de quê? De cápsulas de Bowman, né, ou de glomérulos, que de certa forma interligam o sistema excretor ao sistema circulatório, né? Então, os anfíbios, eles vão reagir, o sistema excretor vai funcionar conforme o grau de ativação do sistema digestório, né? Então é claro que quanto mais produção de energia, maior será o efeito da ação do sistema excretor neles, podendo inclusive variar, né? Durante a fase inicial do desenvolvimento, enquanto eles são girinos, eles tendem a apresentar rins mais parecidos com os rins protonérgicos dos peixes. Por isso que eles tendem a ser principalmente amoniotélicos, né? Ou seja, o lixo que é produzido é liberado direto na água, e como a amônia apesar de muito tóxica, muito hidrossolúvel, eles liberam a quantidade grande da excreção por liberação direta na água, né? Agora, conforme eles vão mudando a estrutura anatômica do próprio corpo deles, essa estrutura ela se torna mesonéfrica e ela passa a apresentar um padrão de excreção mais semelhante àquele que a gente vai ver em animais terrestres, né? Como é o caso dos animais que produzem ureia, né? Então, principalmente as espécies de sapos e espécies que são adaptadas mais na terra do que na água, elas são quase que exclusivamente ureotélicas, né? Produzindo mais ureia do que qualquer outro resíduo. Agora, tem espécies que podem oscilar, né, no seu desenvolvimento na água e na terra, né? E durante os períodos mais aquáticos tendem a produzir amônia, e algumas espécies mais terrestres produzem ureia, certo, pessoas? Então é uma característica que a gente vai ver neles, que o sistema excretor, na verdade, uma estrutura, né, que segue mais ou menos o padrão que a gente espera observar nos animais vertebrados de maneira geral, né? Que a gente já vem olhando desde lá do grupo dos peixes, certo? Eles vão apresentar um sistema circulatório que nós já discutimos lá quando caracterizamos a evolução da estrutura cardíaca dos vertebrados. É um sistema circulatório fechado, óbvio, né? Como é caracterizado para qualquer grupo animal vertebrata, e representado por uma bomba cardíaca de 3 câmaras, né? 2 átrios e um ventrículo, né? Essa estrutura de 3 câmaras, ela é uma estrutura que na verdade derivou a partir da estrutura dos peixes, que era um coração básico de 2 câmaras, e que produz um metabolismo que, apesar de constituído por uma bomba de 3 câmaras, é bastante semelhante ao de peixe, né? Então, isso aqui é nada mais nada menos que uma derivação a partir da estrutura de 2 câmaras dos grupos de peixes sarcopterídeos, né? Não há nada que faça a gente acreditar que houve uma tendência para criar um coração de 3 câmaras, né? Isso, na verdade, foi um luxo, é um luxo genético, né? Há quem discuta que um sistema circulatório de peixe seria suficiente para manter o metabolismo básico de um anfíbio, né? Ou pelo menos de boa parte das espécies de anfíbios. Então, por que eles teriam produzido um coração de 3 câmaras, né? Não tem porquê nenhum. Na verdade, isso aqui foi uma variação anatômica a partir da base de 2 câmaras típica dos peixes ancestrais, né? Agora, neles funciona razoavelmente bem, né? E é o suficiente para produzir um metabolismo ectotérmico de um animal que, na maior parte do ano, está sendo direcionado mais pelo ambiente do que pela própria fisiologia corporal, né? Então, são animais que, na maior parte do tempo, quem está controlando a estrutura de funcionamento do corpo deles a estrutura, é o ambiente, né? É o meio, né? É o clima. Mas eles têm um sistema circulatório fechado, com bombeamento de sangue razoavelmente eficiente, e que principalmente nos períodos mais ativos, né, tais como período de acasalamento ou de captura de alimento, etc., garantem a eles um metabolismo mínimo, apesar deles serem ectotérmicos. Certo, pessoas?